suas câmeras. Vamos ver. Ok, então, bem-vindo a todos, uma boa noite. Hoje temos uma orientação empresarial especial, temos uma convidada, né? Então, que vai compartilhar conosco a sua experiência no negócio, vai nos falar como ele iniciou e hoje, atualmente, o que ela está fazendo para manter-se como esmeralda fundadora, né? Ela e o marido, o Sérgio. Então, vamos dar as boas-vindas, né? A Thaís Curauti. Ó, depois você me fala se você está certo. A Thaís tem 51 anos, é de Cotia, casada, como eu já falei, com o Sérgio, tem um filhão, 28 anos, o Gustavo, que é engenheiro eletricista em elétrica, né? Que também faz o negócio, é platina, fundador. Parabéns, mamãe. A Thaís, ela tem como a profissão dela, né? Era professora, mas também trabalhou como comerciante, fotógrafa. Ela já empreendeu em outros negócios tradicionais. E em 2016, a Amy chegou na vida dela. Quem apresentou a Amy para ela foi a irmã dela, que mora no Japão. E o maior sonho da vida dela é compartilhar esse projeto Amy com o maior número de pessoas. Hoje existem muitas pessoas, né, pedindo algo, né, para mudar a vida delas, né, pessoas com sonhos. Então, a Thaís, ela tem esse sonho, né, de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas de terem qualidade de vida. Então, agora, vamos abrir os nossos microfones. Vamos dar uma salva de palmas para a Thaís. Vai. Seja bem-vinda, parabéns. Thaís. Vamos lá. Meus amigos, muito obrigada. Que delícia essa recepção. E como é bom ver a carinha de vocês. Os novos amigos que eu estou ganhando na Emo, sim ou não? Sim! Muito bem. Olha, não existe negócio no mundo que a gente ganhe amigos trabalhando. Existe? Não existe. E muitas vezes o trabalho tradicional por aí, o que a gente ouve dizer é que a gente ganha inimigos, mas aqui não. A gente ganha amigos. E olha só, eu tenho amigos aqui na Venezuela, é isso? No Brasil inteiro, em todos os estados brasileiros, e em Portugal. Olha que legal. Um negócio maravilhoso que atinge milhões e milhões de pessoas, inclusive o nome da nossa equipe, que chama Equipe Sem Fronteiras. E é exatamente isso, nós não temos fronteiras aqui, não é isso? Que delícia. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço imensamente o convite do Mário e da Kyoko, que me convidou, e eu falei, nossa, eu falar para pessoas assim internacionais, meu Deus, que honra, que responsabilidade. E a gente parece que não, mas a gente fica com friozinho na barriga, viu? Pode ter certeza. Acredito que deve ter somente empresários aqui. Mário, me confirma se é isso mesmo. Só tem empresários ou tem convidados também? Eu não sei se tem, talvez tenha convidado. A princípio, parece que é empresários, mas pode ser que alguém esteja com algum convidado assistindo, né? Legal, maravilha. Então, seja muito bem-vindos, você que é convidado, pode ser que você ouça algumas palavras que você não entender muito bem, mas anota e depois você pede para a pessoa que te convidou te explicar, tá? Mas os demais, como são empresários, acredito que o que eu vou dizer aqui não é novidade, muita coisa que vocês já aprenderam com o líder de vocês, né? Nas capacitações que existe nesse maravilhoso negócio, e é graças à capacitação que muitas pessoas ficam nesse negócio, é graças à capacitação que todos fazem o que tem que ser feito, né? Porque nos dias de hoje,
como é importante nós adquirirmos conhecimento, não é verdade? Porque eu fui até buscar, né? A palavra empreender é uma palavra moderna. Mas vocês acreditam que na minha pesquisa, lá no site do Sebrae, eu vi lá que estava escrito que o conceito empreender existe desde 1725? Eu fiquei surpresa, porque, olha, eu, assim, tenho 51 anos, como a Márcia disse, mas, assim, lá nos anos 90, talvez, ou um pouco mais adiante, que a gente ouvia essa palavra empreender. Né? Para mim, é bem moderna, vamos dizer assim. Antes de 1990, acho que eu não ouvia. Podia-se dizer que empreender era fazer um bico, ter um trabalho extra, enfim, né? Mas a palavra empreender, ela, para mim, ela é moderna e vem aí dos anos 90 para cá. Mas o empreendedor, eu achei incrível quando eu vi essa definição lá no Sebrae. É aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Ele realiza antes que muitos, antes que todos, né? Ele sai da área do sonho, do desejo, para a área da ação. E é exatamente isso. O empreendedor hoje, ele tem assim um desejo ardente de mudança. Ele não quer ficar naquela inércia, ele não quer ficar naquele, sabe, aquele marasmo. Não, ele quer algo novo, ele quer fazer algo novo, porque ele gosta de desafio. Ele se arrisca e ele não tem medo de arriscar, né? Só que não é todo mundo que é assim. A gente vai encontrar muitas pessoas assim, mas muito mais pessoas que não são assim, que têm medo, que têm insegurança, têm suas travas, né? E nesse negócio, eu descobri muitas coisas que eu nem imaginava que existia, né? E é graças a gente buscar por conhecimento, é graças a gente não querer ficar na inércia. Então, eu descobri através dessa pesquisa que eu fiz no Sebrae, que falei, poxa, realmente, eu e o Sérgio somos essa pessoa que ele está falando, um empreendedor que quer algo novo, que ele quer sair daquele marasmo, ele não quer mais aquela mesmice, ele não quer ficar ali naquela área comum, ele quer se destacar, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar, a gente não tem um norte, não tem uma direção, né? Porque no trabalho tradicional aí fora, para empreender aí fora, no tradicional, muitas vezes não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para nos dar a direção. A gente não tem como adquirir um conhecimento, porque a pessoa que sabe muito, ela não vai nos ensinar. Porque se ela nos ensinar, é capaz da gente tirar o lugar dela, tirar o lucro dela, tirar a área onde ela está ali desenvolvendo aquele empreendimento, não é verdade? Então, aqui foi algo assim magnífico, incrível, que quando eu fui descobrindo aos poucos, porque, gente, não é de uma vez que a gente descobre as coisas, as informações, né, as coisas boas que existem aqui nesse negócio, não é de assim, ó, num clique só, não é só num único livro, não é num só único áudio, não é num só único evento, é em cada evento um pouquinho, em cada áudio um pouquinho, em cada livro, que são milhares, que se eu mostrar para vocês aqui, a minha estante cheia de livros. Então, imaginem assim, um enorme quebra-cabeça, e aí você vai vendo as pecinhas soltas, você fica perdido. Então, conforme você vai ouvindo o áudio, você vai participando das capacitações, aí uma pecinha vai se encaixando com a outra. E aí as peças não ficam mais livres. Aí elas vão se encaixando, né? E vai se encaixando. Então, vai clareando para nós aquele desenho, aquele quebra-cabeça que para nós era um grande mistério, né? E empreender com a Emo, e hoje em dia, se muitas vezes as pessoas não fazem, não querem fazer, eu acredito, né, ao meu ver, no meu ponto de vista, é falta de conhecimento. E nós aqui somos as pessoas responsáveis em levar ao conhecimento das pessoas, né? Porque se ela não tem conhecimento, ela tem medo, tem insegurança. E quem é que vai fazer um negócio com medo? Um negócio inseguro, um negócio que ela não sabe do que se trata?
Não é verdade? Então, é onde... Por isso que eu falei, né, tá, o resumo aí que a Márcia disse no início, é o meu sonho levar esse projeto de vida para maior número de pessoas. Muitas pessoas vão me ouvir, vão ouvir vocês, ouvir a nós todos, mas muitos não vão ouvir. É como se eles fossem tapar os ouvidos assim, falei, eu não quero ouvir, e tá tudo bem. Né? A gente vai fazer a nossa missão, a minha missão, vou tentar fazer com o máximo de pessoas. Nem todos vão ouvir. Ixi, parece que caiu. Márcia, você está me ouvindo? Olá, tô sim. Deu uma caidinha, mas foi coisa rápida. Pode continuar. Ah, agora travou mais. Travou. Márcia? Agora voltou. Realmente, estava dando que sinal que susto! estava caindo, deu uma caidinha rápida e depois voltou. Ai, agora. que bom. Até onde você me ouviu, Márcia? Ouvimos praticamente tudo. Na hora que você percebeu que caiu, aí tá. É porque as câmeras você se parou. apagaram, aí você ficou meio paradinho. Eu falei, eu acho que caiu, mas agora voltou, graças a Deus. Internet é assim, né? Parece que a internet tem vida própria. Mas vamos lá, deixa eu ver onde eu parei, que eu até fiz umas anotações aqui. Ah, tá. Então, assim, por mais que a pessoa, né, um homem, uma mulher, um adulto, um jovem, um idoso, seja quem for, trabalha no tradicional, seja como empregado, seja como autônomo, é de extrema importância que ela se permita conhecer o que é empreender hoje em dia. E por que não ela não entender qual é o conceito da nossa empresa? Né? Qual é a essência, qual é a base da nossa essência da Amway? Não é possível que uma pessoa ouça o que é a essência da nossa empresa, que existe há mais de 65 anos, com tantos valores, e ela não queira um daqueles valores, ou liberdade, ou a família, né? Ou a esperança, ou a recompensa. Não é possível que ela não queira. Talvez seja porque a gente não está sabendo comunicar o que é o nosso negócio, não é? Porque a boa comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E muitas vezes eu estou falando de um jeito e a pessoa está entendendo de outro, né? Mas para isso existe nós treinarmos muito. Nossa, gente, como eu errei. Como eu fiz caquinha no início do negócio. Pensa, 8 anos, a gente já aprendeu algumas coisas que a gente não deve falar, não deve fazer. Mas nem por isso eu deixei de ser esmeralda. Nem por isso nós deixamos de alcançar o sucesso, né? Acredito que muitos aqui desejam passar pelo esmeralda e ir para o diamante, ouro embaixador, enfim. Porque eu posso falar para vocês como faz para chegar à esmeralda, que foi o nível que eu consegui chegar até o momento. Mas se Deus quiser, estou correndo atrás e vamos estar perto de pessoas que estão no nível onde a gente quer chegar, né? Por isso é tão importante a gente estar junto com eles nos eventos, estar com eles nos seminários, estar com eles nas orientações empresariais, a gente precisa estar com eles. Se a gente não estiver conectado com essa liderança, infelizmente, a gente vai ficar para trás, né? Porque eles já estão na frente, eles já trilharam o caminho, né? Então, como eu estava falando aqui, de qualquer pessoa que trabalha no tradicional, como empregado ou como autônomo, ele deve buscar por algo diferente também. Porque o empreendedorismo, eu assim, gente, eu nunca empreendi com nenhuma venda direta de outras empresas, porque não tem um monte de empresas de venda direta, de catálogo. Eu nunca fui convidada para participar de nenhum tipo de empresa desse tipo. Acho que Deus já estava me guardando para a empresa certa, né? E aí, a única empresa que eu fui convidada, que me apresentaram, que quem apresentou foi a minha irmã no Japão, foi a Amway, a empresa de venda direta. Mas eu e o Sérgio já fizemos camiseta, já fabricamos alto-falante, já fabricamos perfume, já fizemos tanta coisa, gente, tanta coisa. E vou te dizer que, assim, tudo foi aprendizado, né? Não foi tão ruim assim, não. A gente aprende com os percalços da vida, com os desafios, né?
E agradeço a Deus por tudo que a gente passou, né? E quando nós tínhamos a loja física de centro automotivo, aqui na garagem da minha casa, a gente saiu de um mar de dívidas, porque a loja era num lugar muito grande, era numa avenida aqui em São Paulo, chamada Raposo Tavares, a rodovia Raposo Tavares, muito movimentada, mas era a ilusão a gente ter uma loja tão grande, com tantos funcionários, a gente achava, tinha a ilusão de que estava entrando muito dinheiro. Entrava dinheiro, mas saía muito dinheiro, saía pelas mãos. Por quê? Porque a gente não sabia administrar, não tinha ninguém para nos orientar. Olha, Thaís, você precisa ter educação financeira, você precisa administrar o que entra, o que sai, a parte de funcionário, a parte de estoque, e a gente não tinha isso. Coisa que nós temos aqui na nossa empresa, né? Então, por isso que eu falo que qualquer pessoa que trabalha no tradicional, ela deve empreender com a Eno, deve, né? Desde que ela entenda, desde que ela tenha o conhecimento de como ela pode empreender. Porque será que o trabalho tradicional dela, daqui 5, 10, 15, 20 anos, será que pode proporcionar para ela tempo e dinheiro? Pode proporcionar qualidade de vida? Às vezes não, né? Às vezes a pessoa, olha, se mata de trabalhar, né? De segunda a segunda trabalhando. Eu vejo a minha cunhada, a irmã do meu marido. Ela é contadora, ela tem uma hamburgueria, ela ajuda o filho no estúdio, enfim, ela tem vários negócios, mas ela assim, a feição dela de uma pessoa que já está cansada. E até hoje ela não acredita no negócio emo. Tá tudo bem, faz parte. Ela tá vendo o nosso crescimento, ela vê a gente viajar, ela vê a gente falar com pessoas, fazer amizade, ganhar dinheiro, porque ela é contadora. Então, mesmo assim, ela não quer saber. E tá tudo bem, nem por isso eu vou, né? A gente vai ficar aí chorando, porque ela não quer. A nossa parte a gente fez, né? A gente falou e às vezes, muito de vez em quando, ela compra os produtos, mas tá tudo bem, gente, né? Cada um no seu quadrado, cada um do jeito, leva a sua vida do jeito que tá bom, né? Enfim, gente, então é chegado o momento da gente, para essas pessoas, né, que não empreendem aqui com a Eno junto com a gente, talvez a gente tenha uma forma de fazer a pessoa refletir, fazer a pessoa pensar, analisar, estudar, né? E considerar vários pontos se o trabalho dela vai proporcionar essa qualidade de vida que a gente tanto almeja, né? Porque a pessoa pode ganhar muito dinheiro e ela não ter tempo para nada. Mas às vezes ela pode ter muito tempo, mas ela não tem dinheiro, né? Então, isso não é um negócio legal. Porém, ela pode empreender com a Eno. E para empreender com a Eno, ela tem que dar um pontapé inicial, ela tem que entrar em ação, que é o que o empreendedor faz. Ele tira o sonho ali da cabeça e do papel e ele entra em ação. Ele paga o preço, né? Ele vai para a rua, ele fala com pessoas, ele faz encontros, ele proporciona naquele momento de crise uma oportunidade para ela e para as outras pessoas, né? Esse é o empreendedor. Então, muitas vezes as pessoas, elas nasceram só com aquela mentalidade de ser empregado, de ser mandado por alguém, de ter um chefe, e tá tudo bem, né? Não tem como o mundo inteiro ser diamante, tem? Sempre vai ter que ter alguém que vai nos servir, que vai ser, né, uma pessoa que vai estar trabalhando para nós. E que bom que para ser diamante tem que ter uma mentalidade diferente, tem que ser esse empreendedor, né, que entra em ação, né? Então, talvez fazer algumas perguntas para essas pessoas, né? Como empreender, por que empreender, quando empreender, qual é o momento certo de empreender, né? E ela vai empreender junto com o trabalho tradicional, né? E aí me proporciona muito isso, porque, gente, na pandemia, quem tinha só uma única fonte de renda se viu em apuros.
não é? E hoje a gente vê que as pessoas, elas querem, sim, outras fontes de renda. Ela trabalha no tradicional, mas ela tem ali uma forma de empreender, de ganhar um dinheirinho extra, né? E se ela entender, através das capacitações, que ela pode realizar sonhos que com o trabalho tradicional dela ela não vai conseguir, pode ter certeza. Então, vai depender muito do nosso entusiasmo, da nossa alegria, né, da nossa vontade, de tudo de bom que a capacitação, que esse negócio nos proporciona, faz dentro de nós, nos transforma, né, desde que a gente se permita, né? Porque, olha só, por que eu entrei na EMO? Eu entrei através das minhas irmãs, a princípio, achando que eu estava ajudando elas. Mas não, o negócio da EMO não é para ajudar elas, é para ajudar a mim mesma. E a partir de mim, eu ajudar muitas pessoas, certo? Mas depois eu descobri que não, o negócio emo não é somente para ajudar as minhas irmãs, eu queria um estilo de vida diferente, né? O Sérgio, meu marido, ele trabalhava em 4 empregos, né? Prestava serviço para a prefeitura daqui de Cotia. Ô, Mário, você fica de olho aí no horário, aí qualquer coisa, você, ó, daqui 10 minutos eu acho que eu tenho que encerrar, né? Por conta das perguntas. Você tem bastante tempo, fica tranquilo, Thaís. Estou de olho aqui no relógio. E meu marido trabalhava em 4 trabalhos tradicionais. Ele saía, não tinha hora para voltar para casa, né? E eu estava me vendo na mesma situação. Nosso casamento estava até comprometido, né, por conta dessa situação. Quanto mais a gente trabalhava, parece que mais o dinheiro ficava curto durante o mês, né? E aí a gente buscava por mais trabalho e o dinheiro cada vez mais curto e o relacionamento cada vez mais complicado dentro de casa. Então, quando esse negócio chegou, o Sérgio até achava que era mais um negócio para nos separarmos. Mas depois ele foi vendo que eu fui mudando, ele foi vendo que eu fui ficando uma pessoa mais diferente, né? Eu ouvia muito áudio, a gente saía, eu punha o áudio, aqui em casa eu punha o áudio, ele via eu lendo, né, participando de treinamentos, falando com pessoas, indo nos eventos, então ele foi vendo a minha mudança, né? Então, há 8 anos atrás, em junho de 2016, quando nós nos associamos, ele chegou aqui na sala da minha casa, acredito que todos aqui já presenciaram uma reunião caseira. Ele chegou e estava aqui, a reunião caseira, aqui em casa, e ele viu alguns amigos, viu as irmãs deles estavam aqui, né? E quem estava apresentando aqui o negócio para nós foi a minha irmã, que veio do Japão, e a Giane Kleber, não sei se vocês conhecem, o Diamantes aqui do Brasil, e estava aqui a Giane Kleber aqui. Na época eles eram platinas, estavam no caminho para o Esmeralda, e eles apresentaram, eu não entendi nada, gente, nada. Eu só entendi que eu tinha que me cadastrar para pagar mais barato, para usar os produtos e ajudar a minha irmã. Era as minhas 2 irmãs, porque as minhas 2 irmãs são minhas uplines, né? Mas aí, no decorrer do tempo, né, do negócio, no processo, a gente vai aprendendo outros valores, outras essências, outros pontos que vai nos chamando a atenção, vai despertando algo dentro da gente, que a gente, poxa, que empresa magnífica é essa? Eu nunca imaginei que seria assim, né? E hoje a gente vive uma vida muito diferente do que nós vivíamos, né? Hoje a gente dá muito valor à liberdade, à qualidade de vida, ao relacionamento, às amizades, a esse bate-papo gostoso, a conhecer pessoas, a viajar. São valores que muitas vezes as pessoas aí fora não sabem o que é. Então a culpa não é delas. É um sistema que criou elas dessa forma, né? Por isso que está nas nossas mãos, né? Levar essa oportunidade para as pessoas, o maior número de pessoas. Eu quero estar bem velhinha, né? De bengala, me arrastando, mas eu quero estar falando dessa oportunidade para as pessoas, para tanta gente, né? E as pessoas lembrar, poxa, aquela japonesinha lá, ela falou da Emo para mim, por mais que ela não queira naquele momento, mas um dia ela vai se lembrar que eu tentei explicar para ela,
e talvez ela não quis, ela não pôde no momento, naquela hora não era o momento dela, mas enfim, a gente tem que ter isso no coração, né? Muita garra, muita vontade, muita determinação, né? E esse desejo ardente, né, de ajudar o maior número de pessoas. Esse é o meu desejo, né? E nas minhas orações eu peço a Deus muita sabedoria, né, muita coragem, né, muita paciência, porque às vezes a gente perde paciência com a gente mesmo, né? E é isso, Márcia. Não sei se tem... Ótimo. Olha, meia hora você... 19h30. Você tem mais quanto tempo para nós? Para a gente poder abrir as perguntas. Às 8, 8h10, umas 8 horas, 8h10 dá para a gente, porque às 8h30 eu tenho uma outra reunião com o pessoal da equipe. Então, estamos tranquilos. Meia horinha aí, né? Tá até ótimo. 20 horas, tá ótimo, né? Então, eu vou iniciar fazendo a pergunta. Você falou um pouquinho, como você... Eu queria bater palma, pelo que eu ouvi. Obrigado. Antes das perguntas, então, vamos todas os microfones, vamos dar uma salva de palmas. Muito obrigada, gente. Obrigada. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão mesmo. Obrigada por você estar trocando aqui a sua experiência conosco. Né? Eu que agradeço. Eu queria agora fazer uma pergunta. Na prática, hoje, né, você é Esmeralda, você conseguiu, né, um grande feito. Muitos aqui querem chegar à platina, né? Estão aí engatinhando. E você ainda é fundadora, né? Que mantém, né, o seu negócio aí ativo. Eu quero que você me fale um pouquinho da sua agenda semanal. Como é que é a correria dessa sua vida para você estar aí? Acredito que você também está almejando aí ser diamante, né? Com certeza. A agenda, literalmente, tem que ter uma agenda. Não tem como a gente guardar todos os compromissos na cabeça, Márcia, é quase que impossível. E a gente tem que ter tudo certinho ali, né? Porque senão o tempo voa que a gente nem percebe. Então, nessa agenda, você tem que colocar seus compromissos pessoais e profissionais, né? E como eu sou assim, muito acelerada, eu tenho que colocar mesmo na agenda um momento de estar acompanhando a equipe, porque quando a gente chega num certo ponto, primeiro a gente aprende sobre um negócio, depois a gente vai executar para saber se aquilo está funcionando, se aquilo é verdade, aquilo que eu vou colocar em prática. Depois chegou o momento que eu preciso ensinar alguém, só que não para por aí. Eu preciso ensinar alguém a ensinar outra pessoa. Pensa que é fácil? Não, não é, não. Porque até um certo ponto a gente faz. Se dependesse só de mim, beleza. Eu já seria a coroa embaixadora. Mas não depende só de mim. O negócio é desenhado de uma forma tão bacana que se eu não ajudar, não ensinar o outro a se desenvolver, seja na parte espiritual, mental, emocional, profissional, social, se eu não ensinar essa pessoa a ter algo equilibrado na vida dela, infelizmente eu não vou ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro antes de mim, né? Então, tem que colocar tudo aqui na agenda, Márcia. A hora que eu vou ouvir os áudios, a hora que eu vou ler o livro, a hora que eu vou acompanhar a linha A, a linha B, a linha C, né? É a hora que eu vou dar aqui os treinamentos. Quando o Mário me convidou, ainda eu estava até me confundindo. Eu falei assim, não, vai ser a segunda-feira depois da convenção. Não, acho que não vai dar, porque nós somos convidados para ser o host do Theo e da Maribel. E aí, eu falei, fiquei confusa por conta do horário, né? Que tinha que levar eles para o aeroporto, voltar, enfim. Mas aí depois eu falei, não, pera, ainda é uma segunda-feira antes ainda da convenção. Então, você tem que ter tudo anotadinho, né? Então, uma das principais ferramentas para fazer
para cumprir com essa agenda é a própria agenda. Tem gente que gosta da agenda do celular, né? Tem gente que gosta com uma planilha Excel, mas eu sou mais assim, algo... Tem momentos aqui que eu prefiro algo tradicional mesmo, que é anotar na agenda, né? Com a minha letra, meu caderninho, né? Então, para dar conta, Márcia, você tem que ter assim, um planejamento, ter algo organizadinho, né? Nem sempre, às vezes, sai do jeito que a gente planejou, às vezes tem que sair um pouco fora da linha, mas a gente tenta ao máximo, né? E assim a gente vai tentando passar para a equipe, porque se eu quero que outras pessoas na minha equipe sejam esmeralda, eu tenho que ensinar como chegou, como foi ser esmeralda. Então, é bastante compromisso, sim, né? Só que não é para o resto da vida. É um período na nossa vida que a gente vai ter essa vida corrida, essa vida louca, né? Principalmente aqui em São Paulo, quem mora, já morou aqui em São Paulo, é assim, uma vida corrida mesmo, né? Quem mora mais para outros estados, do norte, do nordeste, no sul, já é mais tranquilinho, mas aqui em São Paulo, é a vida doida, né? Mas, enfim, Márcia, não sei, eu respondi sua pergunta? Claro, tem que estar na agenda o padrão de 8 passos. Padrão, os 8 passos, todinho. Todinho. Ainda você tem que fazer com equilíbrio a parte de se capacitar, a parte de fazer volume e a parte de patrocínio. Porque você tem que fazer para você também. Reuniões caseiras, mostrando produto e plano. Como eu não cheguei a diamante ainda, então eu ainda preciso apresentar produto e plano. Sem isso, nunca vou chegar a diamante. Todo dia é produto e plano. Do dia. Eu tenho que abrir a minha loja. Se eu não abrir a minha loja todos os dias, eu não vou chegar a diamante. Certo? Certo. Dê pra gente todos os dias. Amém. Agora vamos aí na sequência de quem levantou mãozinha. Muitas perguntas, hein? Meu Deus, vai devagar, gente, por favor. William, você é o primeiro. Vamos lá. Boa noite, estão me escutando bem? Boa noite. Sim, William. Primeiro, muito obrigado por você, muito carismática, uma pessoa muito comunicativa. Obrigada. Expansiva, tem um amor muito grande, pelo menos é o que eu sinto. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Esse negócio é um negócio diferente, você contou a história, você teve um negócio, participou, negócio tradicional, né, que é totalmente diferente do nosso negócio. Eu gostaria de perguntar assim, a gente sempre começa do zero, né? Na Emo, a gente começa, todo mundo é 0% em tudo, não tem resultado nenhum. Sim. Nesse momento, quando começou do zero, você teve ficou muito tempo para esperar, para poder alavancar, e o que proporcionou para você dar esse empurrão? Foi o sistema educativo ou foi um conjunto? As coisas foram... E quem começou primeiro? Que despertou primeiro? Foi você ou teu esposo? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Obrigado pela pergunta, William. Olha, quem começou primeiro foi eu. Porque o Sérgio, ele trabalhava já na área automotiva, né, no centro automotivo. E aí, como eu comprava os produtos, o LOC, eu ia lá na Rua Augusta, na época era na Rua Augusta, eu comprava um pouco de LOC, um pouco, hein? Não comprava tanto assim, não. Comprava lá meia dúzia de LOC. E aí o Sérgio, ele limpava os carros com LOC. Então, meio que ele já fazia a propaganda do produto para os clientes que vinham aqui. E isso me ajudou demais, alavancou demais na questão pontuação, volume. E eu lembro que no primeiro mês, lá em 2016, eu já fui 9% no primeiro mês, sem saber de nada. Fizemos 900 pontos, não, minto, foi 12%, naquela época 12% era 1.800 pontos. E então, nós já fizemos 1.200 pontos, e assim, eu patrocinei muitas pessoas, por quê? Eu não estava, no momento, visando o lucro da revenda.
Eu queria patrocinar pessoas, trazer as pessoas, fazer as pessoas conhecer o projeto, e mesmo que eu não sabia explicar muita coisa, eu fiz isso, né? Entendi que poderia dar certo dessa forma, foi o que eu fiz. Só que aí, no segundo mês, caiu a pontuação, no terceiro mês, caiu mais um pouco, no quarto mês, eu era quase 0%. Mas por quê? Porque eu não tinha conhecimento, não estava inexperiente, eu estava com muita empolgação no início, e isso é ótimo, é maravilhoso, né? Por isso que eu acredito que, com certeza, foi porque eu estava muito entusiasmada. E, às vezes, ter tanto conhecimento assim, às vezes, no início, não é tão bom assim, sabe? Porque, nossa, eu não sei o que eu falava para as pessoas que eu conseguia vender tanto e gerei tanto volume. Meu marido ele não entendia também, mas, Thaís, você vai lá para a loja, compra meia dúzia de LOC? Não, vou te dar R$1.000, você vai lá, compra de produto, a gente revende, né? E por mais que seja sem lucro, para valer a pena, porque da onde eu moro até a loja lá, era assim, eu pegava muito trânsito, gente. Aqui em São Paulo, vocês não têm noção. A Raposo Tavares é tudo parado. Então, para poder valer a pena, né? E ainda tinha que pagar estacionamento quando chegasse lá, tal. Então, é o que a gente fazia. Então, esse dinheiro, ele começou a crescer, né? Porque o volume começou a ser grande. Mas depois que eu entendi, no terceiro, quarto mês, que era a questão, estava faltando capacitação em mim, logo no primeiro mês, eu já fui para o seminário, mas eu não lia o livro direito e não ouvia os áudios direito. Então, foi a capacitação, sim, que me abriu os olhos, né? Que fez. E outra, eu ia muito, muito, muito para Guarulhos, porque a minha linha ascendente está em Guarulhos. Então, toda terça-feira, fazia sol ou fazia chuva, eu ia para Guarulhos aprender. E lá, toda terça-feira, a partir da 1h da tarde até 9h da noite, era treinamentos. Tinha 5 treinamentos toda terça-feira, e eu ficava nos 5. Convidei muita gente para ir comigo. Vocês acham que eles iam? Eu ia sozinha. Quem tinha que estar lá para aprender era eu. Então, eu ia de terça-feira, saía daqui de Cotia por volta das 10h da manhã, estava a parte da tarde todinha em Guarulhos, terminava o último 10h da noite, que começava às 9h, terminava às 10h, chegava aqui toda terça-feira, 11h30, mais ou menos 11h30, toda terça-feira. Tinha pessoas que estavam lá, moravam lá em Guarulhos e não iam. E aí é onde depois a gente entende por que as pessoas chegam nos níveis rápido. Porque ela se determina, né? A pessoa não quer ir, eu também não vou. Não, é eu que tenho que estar lá. Então, eu ia toda terça-feira, estava lá, pegava aconselhamento com os nossos líderes, eu filmava, eu gravava, eu escrevia. Gente, eu parecia uma louca lá, sedenta de informação, sabe? E aí, quando era de sábado, eu trazia para cá, convidava um monte de gente para eu poder ensinar as pessoas aos sábados, 10h da manhã. Não tinha ninguém. As cadeiras vazias aqui. Todo sábado eu convidava as pessoas. Até que começou, de vez em quando, vir meia dúzia de gato pingado, aí começou a crescer. Algumas vezes o Mário veio aqui em Cotia, né, Mário? Sim. Participou de algumas reuniões aqui, ele até palestrou algumas reuniões aqui para nós. E foi assim, foi crescendo. Respondi sua pergunta, William? Sim, legal, muito bacana, muito obrigado. Muito agradecido. Maravilha, né? Nossa, muito bom escutar a história, né, das pessoas. Mais perguntas, vamos lá, agora, nosso líder, Mário Bezerra, faz a sua pergunta. Não, eu passo a vez para a Sônia e depois para o Luiz. E você por último, ok. Sônia. Ok, lá, muito Sônia, obrigada por me deixar passar na frente, Mário. Thaís, parabéns, excelente apresentação, amei, você é uma simpatia, muito obrigada por estar com a gente, dividindo o seu Eu que agradeço. E
Eu gostaria, na verdade, de fazer 2 perguntas, se eu puder. Primeiro, você falou que estava apreensiva porque achava que seria depois da convenção, mas que não, que é antes da convenção. Conta para a gente o que é a convenção para você, o que ela traz de especial, porque, afinal de contas, no próximo final de semana, a gente vai estar vivendo esse momento. Quero tirar uma foto com você, hein, Sônia? Ah, ótimo. Você me Obrigada. procura lá e tira uma foto Sim. comigo. Não, procura. Já sei que você vai ser host, então melhor ainda, né? Já tem foto mais cheia, né? Legal, Maravilha. muito obrigada. Então, conta pra gente um pouquinho o que é a convenção para você, como por que ela é importante, por que faz parte desse negócio? Então, a convenção, como o próprio nome diz, convence, mas convence de uma forma diferente. Ela convence de uma forma de que você tem que estar lá. Às vezes, eu explicar em palavras, a gente não consegue explicar. Tem que estar presente para você sentir a emoção que é estar numa convenção, né? A convenção, eu vejo assim, um lugar propício, adequado, indispensável para que você entenda qual é a grandiosidade do nosso negócio. É lá que você vai encontrar as pessoas de sucesso que você quer ser no negócio E. É como se você fosse estudar para médico e não tivesse nenhuma referência de medicina, não tivesse nenhuma referência de como um médico pode fazer aquelas cirurgias mais delicadas, aquele médico renomado, aquele médico que todo mundo almeja ser igual a ele. Então, se eu desejo ser uma diamante executiva como o Henrique Marlene foi, eu preciso estar numa convenção. Porque o Henrique não faltava em nenhuma. Que bênção que é nós sermos, né, da equipe de Henrique Marlene. Gente, eles são, assim, espetaculares e eles são pessoas, assim, que nós desejamos ser. Então, quando eu fecho os olhos, eu lembro das convenções, o Henrique dançando, aquele brasileirinho lá no palco, gente, isso daí, eu quero ser igual a ele, ser lembrado, porque tem pessoas no mundo inteiro que lembram de Henrique Almeida. Os dois dançando lá no palco, uma energia, uma alegria, né? E ele deixou um legado, ele deixou algo assim incrível que o mundo inteiro conhece ele. O mundo inteiro, no mundo emo, né? Em todos os países que a emo está presente, o Henrique é lembrado. E é assim que nós devemos querer desejar ser. E não tem como nós sermos se não estivermos numa convenção. A convenção, ela contagia, ela motiva, ela inspira. A parte que eu mais gosto é a história de vida de cada palestrante. A história deles, de todos os palestrantes, eu falo, poxa, é algo real que ele fez. Ninguém conta, ninguém sobe no palco da convenção se ele não tiver passado por aquele processo. Então, é algo coerente. É diferente de uma faculdade que meu filho, né? Eu, como não fiz curso em faculdade, meu filho pôde falar para minha mãe, numa faculdade, os professores nem sempre falam o que eles estão falando com coerência. Muitas vezes eles falam porque estudaram, mas eles não têm aquela prática, né? Do que eles estão passando lá em teoria. Aqui não, nós temos teoria e prática. E a prática que vai levar a gente à excelência, para que eu possa figurar no microfone e palestrar numa convenção, né? E é isso, eu acho que a convenção é um lugar inegociável, é um lugar que a gente, se custasse R$5.000 uma convenção, eu iria. A gente paga muito barato pelo que a gente ganha nesse negócio. Por todos os valores que a gente ganha nesse negócio. Não é só questão de dinheiro, não, tá? É a questão de valores que não tem preço. É na convenção que a gente aprende. Respondi sua pergunta, Sônia? Com certeza, Thaís. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada aí pelas respostas. E minha segunda pergunta, como você falou, as pessoas estão procurando as coisas no mercado aí, principalmente quando descobriram aí, após a pandemia, que ter uma renda só é complicado.
E você tem um deles que você citou, é família. E o seu filho faz parte, tem a mesma idade do meu filho, e ele já tem uma qualificação interessante nesse negócio. Sim. Como que foi ele também acordar para esse momento? Então, na época que nós entramos no negócio, ele estava cursando a faculdade de engenharia elétrica, né? E quando nós ganhamos a viagem para o cruzeiro, foi em 2018, ele estava no último ano da faculdade. E nesse último ano, quando nós ganhamos, porque a meta para conseguir o cruzeiro era até 31 de agosto. Só que nós conseguimos bater a meta, em fevereiro. E naquela época, a Amway deu um incentivo de quem batesse em fevereiro, o desconto seria grande para a gente poder levar um convidado. Aliás, ele só iria comprar passagem aérea, porque a estadia no navio ele ia ganhar. Então, foi um incentivo que a Amway fez. E aí, eu fiquei assim, meio que em dúvida, Sérgio, a gente leva ou não leva o Gustavo, né? Fala ou não fala com o Gustavo? E aí? O que a gente faz? Então, a gente foi para o cruzeiro em dezembro, ele era 15%. Ele não, porque ele só estava cadastrado, e eu cadastrei alguns parentes, alguns amigos debaixo dele, e fui trabalhando a profundidade dele. Então, a linha dele era 15%. Quando ele foi para a viagem do cruzeiro, Sônia, ele ficou maravilhado. Ele falou, o que é isso, mãe? Que magnitude é essa viagem? Não, eu quero isso para mim, para o resto da vida. Então, nós fomos para a viagem em dezembro, ele estava 15%. Quando foi em fevereiro, dezembro, porque foi no início de dezembro, então dezembro, janeiro e fevereiro, ele bateu prata. Tamanha foi a determinação dele. Juntou outras coisas, porque ele foi fazer estágio e não tinha uma remuneração digna de um engenheiro. Ele não conseguia. Era um estágio para pagar R$300 na época. Então, ele falou, eu não acredito que eu estudei tanto por 5 anos, né? Nós investimos mais de R$150 mil num curso de 5 anos para ele ganhar R$300. Ele falou, não acredito. Mas, mesmo assim, ele até tentou, né? Porque não dá para jogar o diploma assim para o ar, né? E ele tentou trabalhar na área e tal, mas ele viu que não... É porque ele viu o negócio Amway, sabe? Então, ele ajudava meu marido aqui na loja, ele via a gente montar os pedidos. A escada aqui da entrada da minha casa ficava repleta de pedidos, de caixas, caixas e mais caixas chegando. E ele ficava com aquele ponto de interrogação. Ele via que eu não parava em casa, eu saía de manhã e só voltava de noite. Eu ia para os eventos. E na primeira convenção que eu fui sozinha. Muito contra a minha vontade, Sônia. Falei, não, a convenção, não quero ir, não. Mas fui. E na segunda convenção, já no ano seguinte, em março, ele foi. Aí ele gostou muito daquela energia da convenção. Jovem, né? Você sabe como que é. Muita música, muito barulho, muita gente se abraçando, dando risada. Ele falou, não, que legal. E aí, quando a gente levou ele para a viagem, então, no ano seguinte, ele chegou a prata, e aí, rapidinho, ele foi, batendo as metas. Prata, ouro, platina fundador, e aí, onde deu. Então, assim, foi por conta da viagem que abrilhantou, né, a mente dele, brilhou os olhos, a visão, e aí onde ele decidiu fazer. Mas tinha uma questão muito interessante, porque o Gustavo começou a perceber que eu e o Sérgio já estávamos tendo uma conexão diferente em casa, saímos mais juntos, estávamos sempre juntos, ele ouvia o livro, ouvia o áudio, né? Então, assim, a capacitação ajudou muito o Gustavo também a entender o negócio Amway. Então, é o exemplo, dentro de casa. Ele estava vendo os pais fazer, os pais ter resultado, obviamente, e falou, não, eu quero também. É possível para mim também. Então, hoje, um jovem de 28 anos, que já tem um nível bacana de platina fundador,
Isso é interessante, isso é muito legal. Então, é uma forma de cativar outras pessoas, né? Outros jovens. E, nossa, meu sonho é fazer com que todos os jovens venham conhecer esse projeto maravilhoso. Amém. Parabéns, Thaís, amei a história. Parabéns aí para vocês. E a gente Obrigada. se vê no final de semana, com certeza. Com certeza, estaremos lá. Um abração para Mais você. uma pergunta, Luiz, vamos lá. Oi, Luiz. Alô, boa noite, Thaís. Olá, tudo bem? Muito obrigado por aquilo que partilhou com todos nós. E eu gostava de fazer aqui uma pergunta na sequência daquilo que a Márcia falou, que obviamente, enfim, como nível esmeralda, mas que há aqui muita gente que quer para já chegar à platina, não é? Sim. E eu gostava de fazer aqui uma pergunta, porque não sei os números no Brasil. Quantas pessoas deveriam estar a ser assinadas no grupo para que as pessoas qualifiquem platina rapidamente? Na verdade, eu não vou te dizer assim, Luiz, não é a quantidade de pessoas, e sim a quantidade de produção que essas pessoas que têm na sua equipe, porque pode ter 10 pessoas no seu grupo. Se as 10 pessoas fizerem 1.000 pontos, serão 10.000 pontos. Certo? Não sei se foi isso que eu entendi a sua pergunta. Sim, mas nós aqui em Portugal temos um número em que os platinas, por exemplo, têm que estar para conseguir manter os seus negócios, porque existe uma média de pontos, obviamente, não é? Uma média de pontos dentro da Amway. É muito importante que um platina esteja, no mínimo, a cadastrar 20 pessoas por mês. Sim, entendi. Okay? Entendi. Para que dentro dessa média possa começar a ter algum crescimento, está bem? Para começar a ter crescimento. Caso contrário, estão a manter grupos, ou a decrescer os grupos, não é? É verdade, Luiz. A gente tem que estar muito atento a quê? A quantidade de planos que a gente dá por mês, a quantidade de pessoas que estão nas orientações empresariais, a quantidade de pessoas que estão nos seminários e a quantidade de pessoas que estão na convenção. Porque o sistema que nós temos, ele é tão magnífico que ele trabalha para nós. Então, você vai ensinar o básico, mas logo coloque essa pessoa no sistema de capacitação. É o sistema que vai ensinar ele. E aí, ele não vai ter muito trabalho. Só que, claro, o brasileiro, você está falando aí de Portugal, mas aqui no Brasil, vou falar do Brasil porque é onde nós temos a equipe, né? O brasileiro, ele quer as coisas muito de imediato. Ele quer as coisas assim muito rápido. Ele não entende que é um processo, que ele precisa primeiro plantar, cuidar dessa semente, semear essa semente, para depois ele colher. Aí, às vezes, ele quer plantar hoje para colher amanhã. E essa questão de apresentar tantos planos por dia, ou por semana, né, ou por mês, para que tenha a adesão de muitas pessoas entrando, isso é um pouco relativo, porque vai depender da ação desse empreendedor, que foi o que eu falei lá no início. Se esse empreendedor apresentar um plano por mês, pode ter certeza que o negócio dele não está estável, está caindo. Né? O nosso negócio é assim. Ainda mais com as pessoas que estão aí na qualificação para platina fundador. Se o negócio, ele nunca está assim, ó, retinho. Se não está entrando pessoas, o seu negócio está caindo. Então, tem que estar entrando pessoas. Novos clientes, novos empresários, novos construtores, e você ensinando eles. Ensinando o caminho das pedras, dando a direção. Né? Falando para eles do padrão dos 8 passos. E é isso. Vai ser muito relativo. Não adianta você também colocar 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas no mês, e nenhuma delas ler livro, nenhuma delas pontuar, nenhuma delas ser produtivo, que o negócio vai estar ruim do mesmo jeito. Né? Mas a perspectiva, geralmente, se você apresentou 30 planos, um por dia, 10 vão entrar. Desses 10, um vai fazer. É uma perspectiva, é a porcentagem que eu tenho como base. Mas
Pode ser que em Portugal seja diferente. Você cadastre 20 e os 20 faça. Será que é assim? Também não. Essa é um sonho, né, Mário? Você cadastra 20 e os 20 faça, sem trabalho Outra aí, nenhum. e aqui a estatística é menor. Em 10 assina 1 a 2. É, né? Ai, Jesus, mas faz parte, né? Porque que não é todo mundo que vai ser diamante. Mas você será um diamante, porque você está comprometido com você, com seu sonho. Você está aqui. É o que importa. Né? E os próximos prospectos que virão, os próximos empresários, se tudo que você fez até agora ficou meio assim, não deu muito certo, conversa com o seu líder e vê uma nova estratégia, porque mesma ação, mesmo resultado. Muda a ação, muda o resultado. Ok. Respondi sua pergunta, Luiz? Sim, senhora, obrigado. Eu que agradeço. Agora já são 8 horas, né? 20 horas. Faltou o Mário nosso perguntar, querido Márcia. líder Mário vai fazer a pergunta dele, vai fazer alguma ponderação antes de encerrarmos aí. Um pouquinho antes de encerrar, Mário, aí eu quero ler uma mensagem para ele, se você me permitir. Tá bom, mas você vai encerrar agora ou vai encerrar depois da minha pergunta? Depois da sua pergunta, é claro. Eu vou fazer uma pergunta eu vou fazer uma pergunta que já não é nem pergunta. Eu adorei você falando, e principalmente eu que estive lá na sua casa, lá em Cotia, eu subi aquela escada na tua casa, a sua casa ficava em cima da oficina dos automotivos que o Sérgio mexia. Então, tudo que eu falei foi verdade, né, Mário? Depois, se você tivesse falado mentira, você ia me desmentir. Eu estive lá 2 ou 3 vezes. Me lembro que quando eu estive lá, a gente mostrava o plano e estava conectado com a sua irmã lá do Japão, e a sua patrocinadora, a sua auspiciadora, não sei se ela é a tua upline, né? A Daniela, né? Isso mesmo, Mário. Eu estive lá, então eu mostrava o plano, porque já estava num nível maior, e vocês me convidavam, então eu quero dizer para você o quanto é gostoso para mim, que participei do crescimento daquela turma lá, e vendo você hoje no nível de Esmeralda Fundadora, qual é a sensação que eu tenho? É de gratidão pelo que você fez, pelo que você alcançou, você e o Sérgio. Principalmente você, o Sérgio eu vinha conhecer depois, né? Mas você estava na batalha, com o Gustavo naquela época, foi muito legal. Eu adorei ver a visão que você tem do negócio, como que você desenvolve o teu negócio, e parabéns. Eu queria, então, agora, fazer uma perguntinha rápida. Como é que você se sente diante do reconhecimento que você tem como profissional no negócio que você está, em relação a como as pessoas viam você nos negócios que você fazia antes, você e o Sérgio? Qual é a sensação? É uma sensação de missão cumprida, Mário. Meu Deus. Né? Quando eu olho para trás, assim, gente, antes do Sérgio vir totalmente para o negócio, eu pegava o carro e às vezes eu ia para as comunidades, aquelas comunidades feias, em Diadema, no Jabaquara, em lugares assim, feio, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, uns lugares assim que não era bem falado. E quando eu chegava aqui tarde da noite, o Sérgio falou, Thaís, onde que você estava? Que eu nem falava para ele onde que eu ia, hein? Senão ele não deixava eu ir. E sabe que aquilo não me passava medo, Mário. Eu ia com tanta alegria, com tanto prazer, com tanto entusiasmo, que aquilo me cegava a enxergar a periculosidade de ir levar a oportunidade para as pessoas. Então, hoje a sensação é de gratidão a Deus por ter me guardado, por ter me protegido, por ter me dado tanta garra mesmo e determinação, né? Gratidão ao meu marido, que
por trás dos bastidores, ele me incentivava. E assim, é uma sensação de dever cumprido. Mas que eu tenho muito trabalho pela frente, mas muito. Né? Porque a gente tem quantos bilhões de brasileiros que não conhecem essa oportunidade. Por isso que é um sonho mesmo. Né? Quando a gente vai dar seminários, a gente tem equipes na Bahia, no Piauí, no Pernambuco, Maranhão, esses lugares, tudo que a gente vai longe, que quase não tem sinal de Wi-Fi, sinal de internet, sabe? E a gente viu quantas pessoas estão de joelhos pedindo a Deus por uma oportunidade. E a gente tem essa oportunidade nas mãos. E aí o sucesso não é para mim, o sucesso é para elas. Então, é um negócio assim magnífico que não existe outro negócio no mundo, nem parecido, mas nem 1% parecido como esse. Não existe. Se existir, vocês me contam, mas não existe. Né? Que te forma como ser humano, como cidadão, que cuida tanto do nosso emocional, porque vou te falar, às vezes eu sou ser humano, às vezes a gente está ali emocionalmente ali com as coisas na mente, mas se não é esse sistema para nos motivar, para nos orientar, para nos inspirar, você respira fundo, ouve um áudio, aquele áudio que te anima, que te faça você acreditar, ter fé que vai dar tudo certo, né? E bora para a rua. Pandemia acabou, gente. Já não existe mais pandemia. Então, é na rua que tem as oportunidades, tem as coisas boas. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa na rua. Né? Então, a gente tem que estar com pessoas. Dentro de casa, nada acontece. É na rua. Né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a internet aqui que ajuda tanto a gente. Olha só, quanta gente que a gente está aqui conectado. Está me ouvindo, né? Se não fosse a pandemia, nem tudo foi ruim. A pandemia nos ensinou a nos conectarmos, né? Conhecer pessoas maravilhosas de tantos outros lugares do mundo. Então, isso é maravilhoso, Mário. Eu tenho uma sensação de eterna gratidão aos fundadores da Emoi, ao nosso saudoso Henrique Almeida, porque se não fosse ele ter a visão que ele teve, essa garra, ser tão apaixonado pela Emoi como ele foi, né? Nós não estaríamos aqui. Depois, na consequência, Débora e Rosana, né? Depois, Jeane Kleber, minhas irmãs, né? Uhum. E toda a nossa equipe. Então, é uma eterna gratidão a tudo e a todos. É isso. Respondi sua pergunta. Obrigado, Thaís. Muito obrigado você, Mário, por essa oportunidade, né? Por poder compartilhar um pouco da nossa história. Isso aqui não deixa de ser muito aprendizado para mim. E eu desejo de coração que todos que estão aqui, todos, sem exceção, né, cheguem à Esmeralda, fundadora rapidinho, e que seja só uma passagem por Esmeralda. Vocês já vão direto para o diamante. Amém. Desejamos o mesmo para você. Aqui a gente segura um na mão do outro e vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, eu vou ler uma mensagem para vocês, tá bom, Márcia? Antes de eu encerrar, você lê a mensagem para nós. Vou ler uma mensagem para vocês, depois eu vou mandar para o Mário, aí o Mário compartilha com vocês. É um pequeno trecho do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Filosofia do Sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei! Vamos todo mundo abrir os áudios e dizer, eu conseguirei!
Vamos Eu lá. conseguirei. Eu Tem que fazer, nós vamos fazer. Uma salva de palmas para você. Obrigado, Eu sei que Thaís. você. Parabéns, gratidão. Obrigado, Muito Thaís. bom.